Fala moçada, fala, chega. Olha só, o que é que nós já estudamos no nosso conteúdo a respeito de origem da vida. Nós aprendemos exatamente a diferença entre a biogênese, que é o processo de geração espontânea, e o movimento antagônico à biogênese, que é chamado de biogênese, onde um ser somente pode surgir a partir de um outro pré-existente. Os maiores defensores da chamada biogênese, quais foram eles? Nós citamos o Francesco Redi, o Lázaro Spallanzani e aquele que colocou uma pedra definitiva no sepulcro da geração espontânea aristotélica, que foi o grande Louis Pasteur e o seu experimento Pescoço de Cisne. Depois nós tivemos a oportunidade de quê? De estudarmos as modernas teorias acerca da origem da vida. Falamos do criacionismo, citamos a panspermia cósmica ou ideia cosmozóica e depois avançamos apontando para você aquela que indiscutivelmente é a mais cobrada em exames seletivos, a hipótese naturalista, ou também chamada de hipótese de evolução gradual dos sistemas químicos. Hipótese de Opar e Haldane. Eu comentei com vocês que Opar e Haldane, eles são defensores de que a vida, ela pode ter surgido em nosso planeta a partir de graduais transformações químicas ocorridas a partir de uma atmosfera redutora. Gases presentes nessa atmosfera redutora, sobre a ação de descargas elétricas, teriam formado os primeiros compostos orgânicos, os chamados monômeros. Monômeros estes que, se polimerizando, teria dado origem aos primeiros polímeros, os carboidratos, os polissacarídeos, as proteínas, os ácidos nucleicos. Pois bem, neste ambiente, onde se formavam os mares primitivos, a sopa primordial, o caldo primordial, teria aparecido os coacervados. Lázaro, os coacervados já pode ser admitido como as primeiras formas de vida? Não, porque não metabolizavam, né? Mas no instante em que estes coacervados passam a ter uma membrana de natureza lipoproteica, delimitando o seu espaço e, consequentemente, o ambiente onde as reações químicas ocorreriam, com o aparecimento de uma molécula de caráter autorreplicativo, surge ali a primeira forma de vida, segundo a hipótese de Opar e de Haldane. Nós nos questionamos o seguinte: como é que eram esses primeiros seres vivos? De que maneira eram essas primeiras formas de vida? Em nosso vídeo anterior, falamos que pelo princípio da parcimônia, tá? As primeiras células, elas eram células o quê? Procarióticas, né? Então as primeiras células, elas eram procarióticas. Lázaro, por que muito provavelmente as primeiras células, elas eram de organização procariótica? Porque trata-se de uma organização mais simples, né? Então eu vou dizer para vocês que aqui, ó, nós temos o ancestral procarioto. Beleza? O ancestral procarioto. O indivíduo que tem a organização celular, né? Se fosse esse ser procarioto, ele seria semelhante aos atuais procariotos, né? Aos atuais procariotos. Então, trata-se de um organismo, né? De um ser de organização mais simples, delimitado por uma membrana, e posso dizer para vocês que o material genético, ele estaria o quê? Disperso exatamente no citoplasma. Hoje, quando você se refere a uma célula, né, procariótica, o que é que você cita? Que tem material genético, mas o material genético principal do ser procarioto, que ele está disperso no citoplasma, organizado sob a forma de um cromossomo único e desnudo, né, porque não tem estonas. Então, os primeiros seres seriam algo muito próximo, muito aproximado disso que eu estou acabando de falar para vocês. Beleza? Tranquilo? Tá. Segundo o mesmo Opar, como era a nutrição desses primeiros organismos? Segundo Opar, os primeiros organismos, eles eram heterotróficos, anaeróbios. Indivíduos heterotróficos anaeróbios, qual o tipo de metabolismo que eles possuíam? Fermentação. Então, para Opar, na sua hipótese denominada de hipótese heterotrófica, ele defende que os primeiros seres, eles eram heterotróficos, anaeróbios, portanto, de que metabolismo? Fermentativo, fazia fermentação.
Vimos que, segundo a hipótese de Opary, a heterotrófica, né? Após a fermentação, começou-se a liberar gás carbônico para a atmosfera. E esse CO2, liberado para a atmosfera, teria gerado uma pressão seletiva que contribuiria para o aparecimento dos primeiros seres com capacidade de utilizar o carbono como fonte inorgânica, né, do CO2, para a produção de matéria. Nasce a fotossíntese. Então, na sequência lógica da hipótese heterotrófica de Opary e de Haldane, nós teríamos o primeiro C, fermentativo. O segundo C, fotossintético, todos procariotos. E só aí, após a fotossíntese, fotolizar água e liberar oxigênio para a atmosfera experimenta uma das suas grandes transformações. Ela deixa de ser uma atmosfera redutora e ela passa a ser uma atmosfera oxidante. Nasce, portanto, o processo de respiração aeróbia. Muitos de vocês poderiam dizer assim: Lázaro, e onde é que entra a quimiossíntese nessa história toda? Ó, na época que Opary propôs a hipótese heterotrófica, como ela sendo uma hipótese possível de ter ocorrido, não se tinha conhecimentos acerca do fenômeno quimiosintético. Daí porque eu posso hoje dizer para vocês que uma das hipóteses, por muitos pesquisadores, mais aceita para os primeiros seres que habitavam o planeta, é exatamente a hipótese autotrófica. Lázaro, em que consiste defender a hipótese autotrófica? Consiste em você defender que os primeiros seres, metabolicamente falando, eles eram de nutrição autotrófica. O que é ser de nutrição autotrófica? É ter a capacidade de produzir sua própria matéria orgânica. No entanto, o que a hipótese autotrófica defende não é que os primeiros seres autotróficos eram fotossintetizantes, porque a fotossíntese, bioquimicamente falando, ela é bem mais complexa. Absorver energia luminosa e transformar essa energia luminosa em energia química requer um complexo enzimático que seria, teoricamente, inadmissível para os primeiros seres autotróficos. Por isso que a descoberta de fósseis nos estromatólitos, tá certo? A descoberta de formas de vida que consegue produzir sua própria matéria orgânica a partir, né, de elétrons provenientes da oxidação de compostos inorgânicos, fenômeno esse chamado de quê? Quimiossíntese, fez surgir uma hipótese chamada de hipótese autotrófica, que diz que os primeiros seres que habitaram o nosso planeta, eles eram nutricionalmente capazes de produzir sua própria matéria. Só que eles não faziam isso por fotossíntese. Eles faziam isso por meio de quê? Quimiossíntese. Você chama essa hipótese de hipótese autotrófica, ou, se você preferir, você pode chamar de hipótese quimiolito-autotrófica. Beleza? Olha, não vamos confundir as coisas. Criacionismo, panspermia cósmica e hipótese de Opary e Haldane são três modernas teorias para tentar explicar o surgimento dos primeiros seres vivos. Hipótese heterotrófica e hipótese autotrófica são duas hipóteses para tentar explicar como era a nutrição dos primeiros seres que habitaram o nosso planeta. E aqui nós temos uma outra hipótese, muito cobrada também em processos seletivos, que é chamada de hipótese endossimbiótica. Essa hipótese endossimbiótica, defendida pela pesquisadora Lynn Margulis, certo? Ó, foi a Lynn. Aliás, eu não sei, gente, se a pronúncia correta é essa que eu sempre cito, não, tá? Mas tá aqui o nome dela, Lynn Margulis. Lynn Margulis, ela foi autora da hipótese endossimbiótica. Lembrando que qual é o objetivo da hipótese endossimbiótica? É tentar nos esclarecer, é tentar explicar como poderia ter surgido quem? As células eucarióticas a partir das procarióticas ancestrais. Porque houve uma evolução na organização da célula. Essa evolução na organização celular foi que permitiu o surgimento de quem? Das células eucarióticas. E qual é a principal hipótese que tenta nos explicar o surgimento de uma célula eucariótica? A hipótese endossimbiótica. Vamos entender? Pois vamos lá. Segundo essa hipótese,
Naturalmente, os primeiros organismos que habitaram o nosso planeta, eles eram procariotos. Fundamental dizer para você que nesses indivíduos procariotos, certo? Foi onde nós tivemos a evolução de todos os processos metabólicos, certo? Ó, nos ancestrais procariotos, ó, nos ancestrais procariotos, houve a evolução de todos os processos nutricionais metabólicos. Nutricionais metabólicos. Tranquilidade, gente? Lázaro, o que você quer dizer com o fato de que nos ancestrais eucariotos houve a evolução dos processos nutricionais metabólicos? Dizer para você que fermentação, respiração, fotossíntese, quimiossíntese, todos esses processos metabólicos de nutrição, eles surgiram em seres o quê? Procariotos. Então, quando o ser eucarioto passou a existir em nosso planeta, esses metabolismos já eram conhecidos, já eram existentes, tá certo? Elas, como é que uma célula procariótica respira se ela não tem mitocôndria? É porque o processo respiratório ele não é necessariamente dependente da mitocôndria. Ele é dependente da mitocôndria em células eucariotas, tá? A mesma coisa, gente, se aplica à fotossíntese. A fotossíntese surgiu pela primeira vez em seres procariotos, certo? Em organismos de organização celular procariótica. Aí disse, Lázaro, então a fotossíntese não depende dos cloroplastos? Não. A fotossíntese, ela pode acontecer num ser procarioto e eu cito as cianobactérias. Agora, inevitavelmente, em seres eucariotos, a fotossíntese é dependente do cloroplasto. Tranquilo? Então nunca esqueça dessa informação que eu estou dando para vocês. Os processos metabólicos, os metabolismos nutricionais, eles evoluíram, ou seja, eles surgiram em seres de organização procariótica. Seres mais simples, unicelulares, tá? Material genético disperso no citoplasma. O que teria acontecido? Aqui, segundo esta hipótese, certo? Segundo esta hipótese, em um dado instante do processo evolutivo, células procarióticas primitivas teriam sofrido o quê? Dobras. Ó, aqui seria invaginações. Ocorrência de invaginações. Então, ocorrência de invaginações que teria favorecido o surgimento de um sistema, de endomembranas. Ô Lázaro, o que são endomembranas? O nome já está dizendo, ó. Membranas internas, tá? Então, galera, segundo uma hipótese que não é a endossimbiótica, certo? Mas essa hipótese não anula a endossimbiótica. Eu costumo dizer que elas se complementam para poder explicar o processo, tudo bem? Mas há uma hipótese chamada de hipótese das invaginações, ou hipótese de Robertson, ou conhecida como hipótese robertsoniana. Em um dado momento do processo de evolução, a membrana plasmática de seres procariotos primitivos teria sofrido o quê? Dobras para dentro. Qual o nome que nós damos a essas dobras para dentro? Invaginações. Estas invaginações sofridas por membranas plasmáticas teria permitido o aparecimento de todo um sistema interno de membranas. E esse sistema interno de membranas teria dado origem o quê? A organelas. Lázaro, quais organelas poderiam ser explicadas pelo surgimento dessas invaginações? Retículos endoplasmáticos, complexos de Golgi, vacúolos, lisossomos, peroxissomos, tá?
Então, todas essas estruturas chamadas de organelas membranosas teria aparecido exatamente por essas invaginações. Destas membranas internas, indiscutivelmente, a carioteca seria a mais significativa, já que a carioteca é a membrana que vai delimitar o espaço ocupado pelo material genético, tá? Então, estas invaginações teriam originado a carioteca, passado a formar núcleo e dado origem a várias organelas, organelas estas que eu já citei para vocês, organelas membranosas. Tudo bem? Lázaro, quais são as evidências que podem sustentar esta hipótese das invaginações? Se você estudar todas as membranas internas de uma célula, você vai perceber que ela tem a mesma composição da membrana plasmática. Então, a carioteca é lipoproteica, a membrana que delimita, por exemplo, a ocupação de um retículo endoplasmático é lipoproteica, do complexo de Golgi é lipoproteica, todas são membranas de mesma composição, fortalecendo a hipótese de que realmente em um dado momento da história da evolução, essas invaginações podem ter ocorrido. Tudo bem? Porém, a hipótese de Robertson, ela não tem como explicar o aparecimento de duas organelas. Professor Lázaro, quais são as duas organelas que não dá para ser explicada pela hipótese das invaginações? Mitocôndrias e cloroplastos. Se eu não tenho como explicar mitocôndrias e cloroplastos pela hipótese das invaginações, é aí que nasce a hipótese endossimbiótica. A hipótese endossimbiótica faz parte, sim, da explicação da origem das células eucarióticas. Mas é importante dizer que quando os mecanismos simbióticos aconteceram, já deveria ter ocorrido o quê? As invaginações. Então aqui seria uma célula, ó. Uma célula, vamos chamar de célula proto-eucariótica. Por que uma célula proto-eucariótica? Porque ela ainda não é uma célula eucariótica como a que nós conhecemos hoje, né? Da organização de hoje. Mas essas invaginações já teria favorecido, já teria permitido o surgimento, tá certo, desse sistema interno de membranas. Bom, bem aqui, pessoal, nós teríamos o seguinte, esta célula aqui seria, ó, esta célula aqui seria uma célula procariótica, vamos colocar ela chamada de proto-eucariótica, tá bom? Uma célula proto-eucariótica de metabolismo fermentativo. Ó, de metabolismo fermentativo. Por que é importante você saber isso? Porque essa célula aqui, primeiro que ela é uma célula procariótica. Até então só existiam organismos procariotos, né? Qual o metabolismo dela? Fermentação. Por que é importante você imaginar que o metabolismo era fermentativo? Porque a fermentação é uma quebra parcial da glicose. Eu posso dizer que a fermentação é um processo metabólico que se utiliza da glicose como fonte de energia, mas só gera quantos ATPs? 2. Então, fermentar é um metabolismo de baixo rendimento. Uma célula proto-eucariótica de metabolismo fermentativo teria promovido o quê? A fagocitose. Aí aqui sim você pode dizer, ó, fagocitose de célula procariota respiratória. De uma célula procariota respiratória. Ou seja, de metabolismo respiratório, certo? Na hora que essa célula proto-eucariótica de metabolismo fermentativo fagocita uma célula também procariótica, só que de metabolismo que, gente? Respiratório. Qual é a vantagem? Qual teria sido a vantagem para esta célula ter fagocitado esta outra? Metabólica. Porque toda glicose dentro dessa célula só geraria um rendimento de quantos ATPs? 2. Já a glicose dentro dessa outra célula geraria um rendimento de quantos ATPs?
30 de média, 38, vamos assim dizer. Não vamos entrar no mérito aqui, que nós já conversamos sobre isso. Então, gente, é simples tentar compreender a hipótese endossimbiótica. Havia seres procariotos, tá? De todos os tipos de metabolismo, e houve um instante que um ser procarioto que fermenta fagocita um ser procarioto que respira. Na hora que fagocita, eles passam a viver em simbiose harmônica, mutualismo, vantagem para esta célula fermentativa ao fagocitar uma que respira, ter dentro dela uma estrutura de capacidade metabólica de alto rendimento energético. Qual teria sido a vantagem para esta fagocitada? Proteção. Então, moçada, quem seriam hoje as atuais mitocôndrias? As atuais mitocôndrias, seres procariotos que respiravam de metabolismo respiratório e que em algum dado momento da história da evolução, eles foram o quê? Fagocitados por seres procariotos fermentativos. Olha, entenda que para esse mecanismo simbiótico acontecer, não é obrigatório que os seres passem a deixar de existir e viver isoladamente, não. Poderia continuar tendo seres procariotos fermentativos, poderia continuar tendo seres o quê? Procariotos respiratórios, mas o fato é que essa simbiose trouxe um grande sucesso evolutivo. Por quê? Proteção, né? Alta taxa metabólica, geração energética. Lázaro, e quais são as evidências que nós temos, tá? De que essas mitocôndrias atuais seriam seres procariotos respiratórios do passado. As mitocôndrias têm DNA próprio, têm seus próprios ribossomos, e detalhe, ribossomos de organização semelhante aos ribossomos bacterianos, sintetiza suas próprias proteínas, tem poder de autoduplicação. É como se de repente, moçada, a mitocôndria dentro de uma célula eucariótica fosse um organismo que individual, um organismo que é independente, podemos assim dizer. Pois, meus amados, teria sido neste exato momento aqui, ó, o surgimento da mitocôndria. A mitocôndria teria aparecido exatamente nesse instante. E posso afirmar para vocês que daqui, ó, desta endossimbiose, deste processo endossimbiótico, nós teríamos a célula eucariótica, animal. Aqui nós teríamos a célula eucariótica animal. Massa? Ei, Lázaro, quais seres que habitam o nosso planeta que teriam exatamente evoluído a partir dessas células eucarióticas animais? Aqui, protozoários, concorda? Protozoários, ó, vamos anotar. Os protozoários, que atualmente pertencem ao reino protista. Quem mais, gente? Os fungos, que tem o seu próprio reino, né? E, naturalmente, os animais. Então, protozoários, fungos e animais, que todos são seres eucariotos, e são eucariotos o quê? De célula de organização animal. Beleza? Só que o que aconteceu também ao longo do processo evolutivo? Ao longo do processo evolutivo, essa célula aqui, que já havia fagocitado uma célula respiratória e, consequentemente, já teria dado origem à mitocôndria, ela promove uma outra simbiose. Que outra simbiose? Nesse exato momento, esta célula, que já era eucariótica, umas foram dar origem aos protozoários, fungos e animais. E essa que já tinha mitocôndria fez uma segunda fagocitose. Ó, o que é isso aqui? Isso aqui é um ser, isso aqui é um organismo, certo? Ó, aqui foi ocorrida a fagocitose de célula procariótica, fotossintética.
de célula procariótica fotossintética. Ah, professor Lázaro, qual é uma célula procariótica fotossintética? Eu poderia dizer para vocês aqui uma cianobactéria, por exemplo. Aí tu diz, Lázaro, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa célula aqui, ó, essa célula aqui que respira, ela já não tem um metabolismo de altíssimo rendimento? Tem, mas ela é heterotrófica. Ou seja, ela tem capacidade, devido ao processo de fagocitar uma célula que respira, de pegar a molécula de glicose e dar alto rendimento para ela. Beleza, show de bola. Mas ela não tem a glicose. Então ela tem que obter a glicose. Uma célula dessa, ela comporta-se como ser nutricionalmente heterotrófico. Qual teria sido a vantagem para esta célula que já tinha capacidade de respirar? Ó, isso aqui é uma mitocôndria. Então ela já era capaz de fazer o quê? Respiração. Qual seria a vantagem para ela fagocitar uma célula que faz fotossíntese? Porque agora a glicose que a mitocôndria passa a usar respiratoriamente é uma glicose produzida pela própria célula fotossinteticamente. Ela se torna uma célula que autossuficiente do ponto de vista nutricional. Surge aqui o cloroplasto. Ah, professor, então eu posso dizer que o cloroplasto, assim como as mitocôndrias, tem origem em processos endossimbióticos? Sem dúvida. Por isso, galera, que o que é que sustenta esta hipótese? A de que mitocôndrias e cloroplastos são as organelas que têm o quê? DNA próprio, seus próprios ribossomos, seu próprio material genético, poder de quê? Poder de autoduplicação. Aqui, jovens, esta célula teria dado origem a qual célula? A célula eucariótica, a uma célula eucariótica vegetal. Então teria surgido aqui uma célula eucariótica vegetal. Gente, quais seres que habitam o nosso planeta, na opinião de vocês, são eucariotos e teriam originado-se exatamente a partir daquela célula eucariótica vegetal? Quem? Exato, moçada. Ó, as algas atualmente compartilham o mesmo reino, né, com os protozoários, estão dentro do reino protista, apesar de não ser um reino de caráter monofilético. Você tem a evidência aqui que não é um aspecto monofilético, o surgimento das algas e dos protozoários, mas eles estão enquadrados no mesmo reino, que é o reino protoctista. Então aqui teria surgido quem, gente? As algas e as plantas. As algas e as plantas teriam surgido aqui. Enquanto que protozoários, fungos e animais, aqui. Então, moçada, olha como é simples você ter uma ideia do processo evolutivo, certo? Qual é a concepção que nós vamos ter do processo de evolução? Os primeiros seres que habitaram o nosso planeta, o que é que eles eram? Procariotos. Então os primeiros seres eram procariotos. Durante quase 2 bilhões de anos, o planeta ele foi habitado exclusivamente por moneras, ou seja, por bactérias. Em todas essas bactérias que habitaram o nosso planeta por quase 2 bilhões de anos, surgiram todos os processos metabólicos. Fermentação, respiração, certo? A fotossíntese, a quimiossíntese, tranquilo. Em que dado momento teria começado a surgir a célula eucariótica? Com as invaginações da membrana plasmática, que teria dado origem a todo o sistema interno de membranas. Esta célula, já dotada de carioteca, já possuidora de retículos, de complexos golgienses, de vacúolos, de vesículas, de cisternas, de bolsas, ela teria estabelecido o primeiro processo de fagocitose e aqui construída a primeira simbiose, que originaria quem? As mitocôndrias. Essa célula, dotada de mitocôndria, é a célula eucariótica animal que evolutivamente teria formado protozoários, fungos e os animais, tá? E células já dotadas de mitocôndrias teriam executado uma segunda fagocitose e, consequentemente, formado o cloroplasto
que teria dado origem aos seres eucariotos fotossintéticos, algas e plantas. Então, com base nessa hipótese endossimbiótica, se eu te perguntar qual foi a primeira organela a surgir por endossimbiose, mitocôndria ou cloroplasto? As mitocôndrias. Qual é a evidência que nós temos de que a primeira fagocitose foi a que originou as mitocôndrias? Qual é a nossa evidência? A nossa evidência? Vou lhe dizer qual é. Todos os seres que têm cloroplasto, eles têm mitocôndria. Toda alga e toda planta, além de ter cloroplasto, tem mitocôndria. E existem seres que só têm mitocôndria. O que é uma evidência de que a mitocôndria surgiu primeiro pelo processo simbiótico, tá? Aí sim, depois surgiria o cloroplasto e o processo de formação da célula eucariótica animal. Esta hipótese, que aqui você observa, é a conhecida hipótese o quê? Endossimbiótica para a origem das mitocôndrias e dos cloroplastos. Beleza? Ficou fácil, né, gente? Isso aqui cai tanto, né, gente? Processo de vestibular. Se você pegar as questões do Enem, da FUVEST, da Unicamp, esta hipótese é muito abordada. Lembre que ela não é uma hipótese para explicar a origem da vida, não. Ela é uma hipótese para explicar a origem da célula eucariota. Da célula eucariota. E um outro detalhe importante, dali teria surgido a multicelularidade. A multicelularidade, ela vai aparecer pela primeira vez aonde? Nos fungos. Já tem multicelularidade, não necessariamente formação de tecidos. Nas algas já há também multicelularidade. E, obviamente, nos animais e nas plantas, aí já com a formação de tecidos, já com a organização mais complexa, nível de organização mais complexo. Massa? Pois show de bola. Não sai daí, porque nós vamos partir exatamente para quê? Para compreender também este conteúdo a nível de exercício. Você tem que fazer os exercícios para que o conteúdo ele fique bem compreendido por vocês. Vamos juntos.